Você já esteve em um lugar onde a luz se apaga e, de repente, ninguém sabe mais em quem confiar. Naquela noite, o hospital inteiro mergulhou em silêncio e sombras. O som dos monitores cessou, os alarmes pararam e o ar ficou denso, pesado, como se algo perigoso respirasse entre as paredes. A última imagem antes do breu total foi a de um homem algemado na maca, o olhar perdido entre dor e desespero. Um disparo, disseram. Um criminoso. Mas quando as luzes voltaram, por um breve segundo, a cama estava vazia. Nenhum rastro, nenhuma algema, apenas o registro de que ele ainda estava vivo. E livre, dentro de um hospital sem energia, cercado por corredores escuros e pessoas em pânico. A partir daquele instante, o plantão deixou de ser uma rotina médica e se transformou em algo muito mais perigoso. E antes que a história continue, inscreva-se para acompanhar o que realmente aconteceu durante aquelas horas em que ninguém sabia quem era o vilão e quem, de fato, estava tentando salvar alguém. Horas antes do apagão, tudo parecia uma noite comum de plantão. Eu estava revisando prontuários e tomando o café já frio da madrugada quando ouvi o som das sirenes se aproximando. Era um som familiar, mas havia algo diferente naquele tom, algo urgente demais. Poucos minutos depois, 2 policiais entraram empurrando uma maca. Nela, um homem de uns 30 e poucos anos, com o corpo coberto de sangue e uma algema em cada pulso. O cheiro de pólvora ainda impregnava o ar. Um dos policiais me olhou e disse apenas: "Tiro no abdômen. É perigoso. Fique atento." Não perguntei o motivo da prisão, não naquele momento. No hospital, aprendemos cedo que a história do paciente fica do lado de fora da porta. O que entra, a gente tenta salvar. Mas o clima na sala mudou. Enfermeiros hesitaram, olhares se cruzaram e o silêncio cortou o ambiente. Era impossível ignorar o peso que aquele homem carregava, o tipo de energia que antecede tragédias. Enquanto estabilizávamos os sinais, ele abriu os olhos e fixou em mim um olhar que não era de fúria nem de medo, era de desespero. "Não me apaga, doutor", murmurou, a voz rouca, fraca. "Eu preciso ficar acordado." Achei que fosse delírio, um efeito da dor, mas ele insistiu, segurando meu pulso com força surpreendente. "Se eu dormir, ela morre." Antes que eu pudesse perguntar quem era ela, o sedativo fez efeito e ele apagou. Os policiais ficaram o tempo todo na porta, observando cada movimento. Um deles cochichou algo sobre o sujeito ser perigoso, envolvido em um assalto violento. A enfermeira Lara, que auxiliava no atendimento, parecia tensa. Era nova ali, mas corajosa. Eu via nos olhos dela um tipo raro de compaixão. Aquela que ainda acredita que ninguém está completamente perdido. Quando terminamos o procedimento inicial, ela se ofereceu para acompanhar o paciente até o pós-operatório. Enquanto o transferíamos, percebi que ele estava instável, mas lúcido o suficiente para entender o que acontecia. E havia algo diferente nele. Não sei explicar se era culpa, medo ou algo mais profundo. Só sei que, mesmo sedado, ele tentava balbuciar o nome Lara. Não fazia sentido. Eles não se conheciam. Pelo menos, não que eu soubesse. O hospital naquela noite estava sobrecarregado. Faltavam leitos, faltavam enfermeiros, faltava paciência. E como se não bastasse, os geradores apresentavam falhas há semanas. Ninguém resolvia. Lara se revezava entre 2 pacientes, enquanto o criminoso dormia sob vigilância. Eu tentava me convencer de que aquela seria apenas mais uma noite longa, mas normal. Ainda não sabia que ela seria lembrada por todos nós como a noite em que a escuridão entrou e mudou tudo. Por volta das 23h40, uma queda brusca de energia fez as luzes piscarem. O som dos equipamentos oscilou e o coração de todo profissional ali pareceu parar junto. O técnico de manutenção correu até a sala das máquinas, enquanto eu verificava os monitores dos pacientes. Tudo indicava uma sobrecarga.
Enfermeira Lara estava no corredor, caminhando em direção ao leito do homem algemado. Ela sorriu de leve para mim antes de entrar. Foi o último sorriso que vi dela por horas. O relógio marcou 23 horas e 47 minutos. O estalo seco veio do gerador. Logo depois, o hospital mergulhou em escuridão absoluta. Sem alarmes, sem luzes de emergência, apenas o som distante de passos e vozes em pânico. Eu gritei o nome de Lara, mas minha voz se perdeu no caos. Policiais corriam com lanternas tentando conter pacientes assustados. Um deles veio até mim, pálido, suando frio. Doutor, ele sumiu. Como assim sumiu? Perguntei. As algemas estão abertas. A cama está vazia. Por um instante, achei que fosse uma piada cruel. Mas ao entrar na sala, vi com meus próprios olhos. As algemas pendiam da grade da maca, abertas, e o sangue ainda fresco marcava o lençol. O corpo dele não estava ali. Naquele exato segundo, percebi que o hospital havia deixado de ser um lugar seguro. As sombras dos corredores pareciam esconder mais do que a falta de luz. Escondiam intenções, medos e algo que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O instinto de sobrevivência tomou conta de todos. Médicos, enfermeiros, pacientes, policiais, cada um por si. E entre o som distante de portas batendo e passos apressados, um pensamento insistia em minha cabeça. Ele não estava fugindo. Ele estava procurando alguma coisa. O que eu ainda não sabia é que essa coisa tinha nome. E se chamava Lara. O hospital agora, mergulhado na penumbra, parecia outro lugar. As paredes brancas, que durante o dia transmitiam segurança, haviam se tornado um labirinto cinza e ameaçador. Lanternas tremiam nas mãos dos policiais, enquanto tentavam coordenar uma busca às cegas. O som dos passos ecoava pelos corredores, misturado ao choro de pacientes e ao zumbido distante dos geradores tentando reiniciar. Cada ruído parecia um sinal de perigo. A notícia da fuga se espalhou em minutos. O pânico se multiplicava. Enfermeiros trancavam as salas de medicação. Médicos tentavam acalmar pacientes agitados e os seguranças corriam entre os andares. Ninguém sabia o que esperar e ninguém queria ser o primeiro a encontrá-lo. O homem baleado, considerado perigoso, agora estava solto dentro de um prédio sem energia, cheio de gente vulnerável. Eu me juntei à equipe de busca com uma lanterna pequena e uma sensação crescente de desconforto. Parte de mim queria encontrá-lo rápido, acabar logo com aquilo. Outra parte temia o que aconteceria se o encontrássemos. O policial mais velho, de farda suada e expressão cansada, falava em voz baixa. Esses caras sempre têm um plano, doutor. Não confie nem na própria sombra. Mas algo não encaixava. Lembrei das palavras dele antes de apagar. Se eu dormir, ela morre. Lara ainda estava desaparecida. Avançamos pelo corredor da ala cirúrgica e o silêncio era quase absoluto. O ar estava abafado, pesado de medo. De repente, ouvimos um ruído metálico, como algo caindo no chão. Corremos em direção ao som. Uma maca tombada, gases espalhadas e uma lanterna piscando no chão. Nenhum sinal do homem, nem de Lara. O rádio de um dos policiais chiarou. Uma voz nervosa informava que alguém havia visto uma sombra se movendo no setor pediátrico, perto da saída de emergência. Corremos até lá, o coração acelerado. As lanternas revelavam flashes de cenas paralisadas pelo medo. Pacientes com lençóis sobre a cabeça, crianças chorando, enfermeiras abraçadas tentando manter a calma. O caos tinha rosto. O técnico de manutenção apareceu do nada, ofegante. Disse que o gerador principal havia queimado completamente e que o hospital inteiro dependia agora de um sistema secundário que poderia falhar a qualquer momento. Eu sabia o que isso significava. Se o sistema de suporte caísse, alguns pacientes não resistiriam. E enquanto tentávamos salvar vidas,
Um fugitivo se escondia entre nós. Uma enfermeira gritou. O som veio do fim do corredor. Corremos até lá e encontramos uma das portas do depósito entreaberta. Entramos com cuidado. O cheiro de fumaça era forte. Uma pequena faísca brilhava num canto. O painel elétrico havia sofrido um curto, provocando o início de um incêndio. Lara estava ali, caída ao lado de uma maca. Corri até ela, ajoelhando-me. Estava desacordada, mas respirava. Havia marcas de fuligem nas mãos e um corte na testa. Por um instante, pensei que o homem a tivesse atacado, mas logo percebi algo estranho. Um pedaço de tecido rasgado, amarrado em volta. Da perna dela estancava um sangramento. Era uma bandagem improvisada e feita com precisão. Alguém tinha tentado ajudá-la. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o policial apontou a lanterna para o chão e mostrou marcas recentes de sangue e pegadas descalças. Elas seguiam até uma saída lateral. Ele esteve aqui, murmurou, e salvou ela. O incêndio começava a se espalhar. O calor tornava o ar quase irrespirável. Gritamos por reforço, mas o rádio estava morto. Decidimos carregar Lara dali. Enquanto saíamos, ouvi um barulho no andar inferior. O som de uma porta se batendo e passos rápidos descendo as escadas. Corremos até o hall principal, mas não havia ninguém. Apenas o som das chamas e o reflexo avermelhado que começava a iluminar as paredes. A confusão crescia. Alguns diziam que o fugitivo tentava escapar pelo estacionamento. Outros juravam tê-lo visto voltando em direção à UTI. Cada informação contradizia a anterior. A tensão era tanta que qualquer sombra se tornava ameaça. Um dos policiais atirou acidentalmente contra uma janela, achando ter visto o movimento. O vidro se espalhou pelo chão e o eco do disparo percorreu os corredores como um aviso. Estávamos perdendo o controle. Em meio ao caos, voltei para a sala de trauma com Lara ainda desacordada. Pedi que a deixassem sob observação. Olhei para o corredor vazio e pensei no homem desaparecido. Se ele tivesse realmente tentado salvá-la, por quê? O que o ligava a ela? Foi nesse momento que notei uma câmera de segurança piscando no canto do teto. O sistema estava instável, mas ainda registrava imagens parciais. Pedi para o técnico tentar recuperar os últimos minutos gravados antes do apagão total. Ele conectou o monitor auxiliar e, com esforço, recuperou uma sequência confusa cheia de ruídos visuais. No vídeo, aparecia o corredor onde Lara havia sido encontrada. Um vulto se movia com dificuldade, carregando algo nos braços. A claridade das chamas revelava o rosto do fugitivo. E o que ele carregava era ela. Ele a tirou da sala tomada pela fumaça, arrastando-a com esforço, tossindo, cambaleando. Depois, desapareceu no escuro. Por um instante, ninguém falou nada. O policial mais jovem soltou um palavrão baixo, como se não quisesse acreditar. O técnico olhou para mim e sussurrou: "Doutor, ele salvou ela." E foi aí que eu percebi que a história que estávamos contando até aquele momento, a do criminoso perigoso, o monstro armado, talvez não fosse exatamente a verdade. Algo naquele homem gritava por redenção, mas o que o motivava? E por que parecia conhecer Lara antes mesmo de chegar ali? Essas respostas ainda estavam escondidas em algum canto escuro do hospital. O mesmo lugar onde ele continuava, em silêncio, respirando entre as sombras. As horas seguintes foram um borrão de fumaça, vozes confusas e ordens cruzadas. O incêndio no setor elétrico fora contido, mas o hospital permanecia sem energia e a tensão no ar parecia impossível de dissipar. A enfermeira Lara estava estável, ainda desacordada, e o fugitivo continuava desaparecido. A polícia ampliou a busca, mas cada corredor era um labirinto escuro, cheio de ecos e vultos. Eu já havia vivido noites difíceis,
Pacientes em parada, familiares em desespero, mortes que pareciam injustas demais, mas nada se comparava àquela sensação de estar dentro de uma história sem lógica, onde o certo e o errado trocavam de lugar a cada minuto. Por volta das 2 da manhã, o técnico conseguiu recuperar mais trechos das câmeras. As imagens eram instáveis, mas mostravam o homem caminhando com dificuldade pelos corredores inferiores, mancando e com o abdômen ainda sangrando. Em determinado momento, ele parou diante da ala pediátrica, onde o fogo ameaçava se espalhar. Um segurança havia desmaiado por causa da fumaça, e foi ele, o fugitivo, quem o arrastou para fora da área de risco. O sistema registrou cada segundo. Os policiais se entreolharam em silêncio. Ninguém parecia saber como reagir. O comandante, irritado, tentava manter a narrativa de que o homem representava perigo, que devia estar tentando usar a boa ação como distração. Mas o olhar dos enfermeiros dizia outra coisa. A linha que separava herói e criminoso começava a borrar. Decidi ir até o subsolo, não por coragem, mas por necessidade. Algo dentro de mim dizia que ele ainda estava lá, ferido, escondido, talvez tentando sobreviver. Peguei uma lanterna e desci pelas escadas de serviço. O cheiro de queimado ainda impregnava o ar. Os passos ecoavam, e a cada andar a escuridão se tornava mais densa. Cheguei ao depósito de materiais. O chão estava úmido, coberto por marcas de sangue e cinzas. No canto, sobre uma pilha de lençóis, encontrei um pano amarrado com cuidado. Um torniquete improvisado, feito de gaze e fita médica. Ele tinha voltado para se tratar. Estava sangrando demais. Foi então que ouvi um som baixo, quase imperceptível. Respiração. Girei a lanterna lentamente e vi uma silhueta atrás de um armário metálico. O homem me encarava, pálido, suando, com os olhos fundos e cansados. Mesmo ferido, não parecia ameaçador. Levantei as mãos, tentando mostrar que não oferecia risco. "Você precisa de ajuda", falei. Ele hesitou, depois respondeu com a voz rouca. "Já ajudei o suficiente por hoje." A frase me desarmou completamente. Ele se encostou na parede, tossindo sangue. Contei que Lara estava viva. Por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu sabia que ela ia ficar bem", murmurou. Eu não podia deixar acontecer de novo. "De novo?" perguntei, tentando entender. Ele respirou fundo, o olhar distante. "Há 2 anos, ela me atendeu aqui. Eu tinha acabado de sair de uma briga. Estava drogado, perdido. Ela cuidou de mim como se eu fosse alguém que merecia uma segunda chance. Eu prometi que ia mudar. Só que o mundo não acredita em promessa de gente assim." As palavras saíam entrecortadas pela dor. Ele contou que naquela noite voltara ao hospital, porque procurava abrigo após ser baleado, durante uma tentativa de impedir um assalto, o mesmo que o tornara criminoso aos olhos da polícia. Disse que Lara o reconheceu assim que o trouxeram, mas ele pediu que ela não dissesse nada, para não comprometer a própria segurança. Enquanto falava, tossia com mais força. O ferimento abrira novamente. A lanterna tremulava e o suor escorria do meu rosto. Eu sabia que ele não aguentaria muito tempo sem atendimento. "Me deixa te levar de volta para a sala de trauma", pedi. "Ninguém precisa saber." "Agora, eles vão atirar se me virem", respondeu com um sorriso fraco. "Já fizeram isso uma vez." O som de passos e vozes começou a ecoar do corredor. A polícia se aproximava. Ele me olhou pela última vez e disse: "Doutor, diga a ela que eu cumpri minha promessa." Antes que eu pudesse impedir, ele correu em direção à escada de manutenção. A dor o fazia cambalear, mas mesmo assim desapareceu entre as sombras. Poucos segundos depois, a equipe policial entrou no depósito, lanternas em punho, armas erguidas. "Onde ele está?"
gritou o comandante. Olhei para o vazio e apenas respondi: sumiu. Eles revistaram cada canto, mas o homem parecia ter se dissolvido na escuridão. Nenhuma pegada, nenhum som. Era como se tivesse desaparecido do mundo. Voltei à superfície com o coração pesado. Lara havia recobrado a consciência e perguntava insistentemente por ele. Eu não soube o que responder. Apenas segurei sua mão e disse que ela estava viva, graças a alguém que acreditava dever-lhe algo. Enquanto o amanhecer começava a atingir o céu por trás das janelas do hospital, o gerador voltou a funcionar. As luzes se acenderam, revelando rostos exaustos, olhares perdidos e uma sensação coletiva de algo que não cabia em relatórios. E antes que o dia terminasse, percebi que, de alguma forma, aquela noite havia deixado uma marca em todos nós. Porque, às vezes, o verdadeiro resgate não acontece nas salas de emergência. Acontece nas zonas cinzentas, onde a humanidade decide, silenciosamente, fazer o que é certo. Na manhã seguinte, o hospital parecia um corpo cansado, tentando se reerguer depois de uma cirurgia longa demais. O cheiro de fumaça ainda impregnava o ar, misturado ao odor metálico dos equipamentos queimados. Pacientes eram transferidos, técnicos revisavam fios derretidos e os policiais, exaustos, concluíam os relatórios com a frieza de quem prefere acreditar em uma versão simples da história. Eu assistia a tudo em silêncio, sentado na sala de observação, com a mente girando em torno das últimas palavras que ele disse antes de desaparecer. Diga a ela que eu cumpri minha promessa. Desde então, aquelas palavras ecoavam como um bisturi invisível, abrindo espaço dentro da consciência. Lara acordou pela manhã, pálida, com os olhos ainda marejados. Quando me viu, tentou se sentar, mas o corpo não respondia bem. Onde ele está? Perguntou, a voz embargada. Demorei alguns segundos antes de responder. Não sabemos. Sumiu antes que a polícia o alcançasse. Ela virou o rosto para o lado, respirou fundo e deixou as lágrimas caírem. Ele prometeu que voltaria se eu precisasse. Disse, quase num sussurro. E ele voltou. Ficamos em silêncio por um tempo. O barulho distante dos passos dos policiais era a única coisa que lembrava que o mundo ainda seguia em movimento. Ela começou a contar a história. 2 anos antes, ele havia sido internado ali mesmo, depois de uma briga em um bar. Chegou drogado, agressivo, cheio de cortes e ferimentos superficiais. Nenhum médico queria atendê-lo. Lara, ainda recém-formada, insistiu. Passou a noite cuidando dele, conversando, ouvindo, acreditando em um homem que todo mundo tratava como lixo. Ele me disse que ninguém nunca o tinha olhado como ser humano, contou ela. Eu respondi que todo mundo merece ser visto assim, pelo menos uma vez. Naquela noite, ele prometeu mudar. Disse que sairia dali e tentaria recomeçar. E por algum tempo, tentou. Trabalhou como entregador, evitou más companhias. Até que, numa madrugada, se viu no meio de um assalto. Tentou impedir que uma mulher fosse ferida, mas foi baleado quando a polícia chegou. E foi assim que voltou para o mesmo hospital, agora rotulado como criminoso. As peças se encaixavam de forma dolorosa. Ele não era o homem que pintaram. Era apenas alguém que tinha errado e tentava consertar os próprios erros em um mundo que não perdoa quem cai. Os oficiais continuavam a busca, vasculhando áreas externas, câmeras de segurança, até os arredores do prédio. Nenhum registro, nenhuma imagem, nenhum corpo, nada. O comandante, irritado, pressionava a direção do hospital, dizendo que ele devia ter recebido ajuda de alguém. Um homem baleado não some sozinho, dizia ele, com convicção quase teatral. Mas dentro de mim, eu sabia que ele não estava tentando fugir da justiça, estava tentando fugir da culpa. Por volta das 10, um faxineiro encontrou algo perto do portão dos fundos. Um pedaço de gás ensanguentado
e uma pulseira hospitalar com o nome dele. A marca da algema ainda impressa no plástico, nada mais. O caso foi encerrado dias depois. A polícia o registrou como fuga de paciente sob custódia. Os jornais noticiaram brevemente, sem maiores detalhes, e o hospital voltou à rotina, ou ao que restou dela. Mas a verdade é que ninguém voltou a ser o mesmo depois daquela noite. Lara se recuperou bem. Pediu para voltar ao trabalho mais cedo, mas evitava o corredor onde tinha desmaiado. Às vezes, ficava olhando para a janela durante o plantão noturno, como se esperasse ver alguém surgir do lado de fora. Um dos vigias jurou tê-la visto numa madrugada, falando sozinha no estacionamento, olhando para o portão dos fundos. Quando perguntei, ela apenas sorriu e mudou de assunto. Eu também não consegui me desligar completamente. Durante semanas, voltei ao depósito onde o encontrei. Não havia mais sangue nem vestígios, apenas o som das máquinas e o frio do concreto. Mesmo assim, toda vez que eu descia aquelas escadas, sentia o mesmo arrepio de antes. Como se ele ainda estivesse ali, em algum canto invisível, observando em silêncio, cumprindo uma promessa que só ele entendia. O hospital acabou instalando novos geradores, câmeras e protocolos de segurança. Mas nenhuma tecnologia seria capaz de apagar o que aconteceu, porque no fim, o que ficou não foi o medo, foi a dúvida. Alguns acreditam que ele fugiu e sobreviveu. Outros dizem que morreu antes do amanhecer e que o corpo jamais foi encontrado. Eu prefiro pensar que ele encontrou, de alguma forma, a paz que procurava. Antes de sair do quarto de Lara naquela manhã, ela me segurou pelo braço e disse: "Doutor, se ele ainda estiver por aí, diga para ele que eu cumpri a minha parte também. Eu não desisti de acreditar nas pessoas." As palavras dela ficaram comigo, e talvez seja por isso que estou contando essa história agora. Se você chegou até aqui, inscreva-se e compartilhe este relato. Porque algumas histórias não são apenas para serem ouvidas, são para lembrar que mesmo nas noites mais escuras, ainda existem pessoas tentando fazer o bem, mesmo que o mundo as chame de criminosas. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio e olhares atravessados pelos corredores. Cada profissional do plantão falava dele de um jeito diferente. Uns com raiva, outros com pena, poucos com respeito. Mas ninguém parecia realmente entender o que havia acontecido naquela noite. Para a administração, ele era um problema encerrado. Para a polícia, um fugitivo. Para nós, que estávamos lá dentro, ele era uma lembrança viva e incômoda do quanto a linha entre o certo e o errado pode ser fina. As câmeras foram revisadas quadro a quadro. Nenhum registro da fuga. As únicas imagens captadas terminavam segundos antes do blackout. E quando a energia retornou, ele já não estava mais ali. O que intrigava a todos era o caminho que ele teria feito. O hospital é um labirinto de portas trancadas, corredores com vigilância e áreas de acesso restrito. Nenhum paciente ou funcionário o viu sair. E, mesmo ferido, ele não deixou rastros de sangue depois do depósito, como se tivesse desaparecido no ar. Na primeira semana após o incidente, eu passei mais tempo preenchendo relatórios do que atendendo pacientes. A polícia me chamou 2 vezes para depor. Queriam saber se eu tinha ajudado, se simpatizava com ele, se acreditava na história do salvamento. Eu disse o que vi: um homem baleado, algemado e em desespero, que no meio de um caos sem luz, escolheu salvar uma enfermeira ao invés de fugir. "E o senhor acredita nisso?" perguntou o investigador com um meio sorriso. "Eu vi acontecer", respondi. Ele anotou alguma coisa no bloco e mudou de assunto. Mas o que eles nunca entenderam é que, às vezes, o que se vê é apenas uma parte da verdade. Naquela mesma noite, quando todos já haviam ido embora, encontrei algo no vestiário. Uma pequena medalha de São Miguel Arcanjo caída perto do armário de Lara. Atrás, havia uma gravação tosca feita com caneta.
protege quem cura. Era idêntica à medalha que estava pendurada no pescoço dele quando chegou algemado. Mostrei a Lara no dia seguinte. Ela reconheceu imediatamente. Era dele, disse, com os olhos marejados. Ele me deu uma igual da outra vez, quando prometeu mudar de vida. Perguntei se queria ficar com ela. Ela negou. Guarde o senhor. Acho que ele queria que o doutor soubesse que cumpriu o que prometeu. Guardei a medalha na gaveta do meu jaleco e desde então nunca mais a tirei. Talvez porque ela me lembrasse de algo que a medicina às vezes esquece, que salvar uma vida não é apenas suturar feridas, mas enxergar humanidade até em quem o mundo já condenou. Alguns meses depois, uma carta chegou ao hospital endereçada à enfermeira Lara, setor de emergência. Não havia remetente, nem selo identificável, apenas um envelope simples e amarelado. Dentro, uma folha dobrada com caligrafia tremida. Eu prometi que não voltaria, e estou cumprindo, mas queria que soubessem que aquela noite me salvou também. Quando o gerador apagou, pensei que fosse o fim, mas vi luz nos olhos de vocês. Às vezes, é o suficiente para alguém tentar ser diferente. Obrigado por me verem. Não havia assinatura, apenas uma mancha escura no canto inferior. Talvez sangue seco, talvez tinta borrada. Lara chorou quando leu. Eu fiquei em silêncio, observando o papel tremendo nas mãos dela. E naquele instante, percebi que nem sempre as histórias terminam com respostas. Algumas apenas deixam rastros, pequenos sinais de que o bem pode nascer, até no meio do caos. Depois desse episódio, o hospital começou a adotar uma nova política. Todos os pacientes, independentemente de antecedentes, seriam tratados sem distinção sob o mesmo protocolo de dignidade. Foi uma decisão interna, silenciosa, mas significativa. O diretor, um homem rígido e pouco dado a sentimentalismos, me chamou certa noite e disse: talvez aquele criminoso tenha feito mais pela ética médica do que nós em anos de reuniões. As semanas passaram e o nome dele desapareceu. Dos relatórios, das conversas, das manchetes, mas não da memória de quem o viu. Lara passou a carregar a segunda medalha, aquela que ele deixara com ela anos atrás, e a usava por baixo do uniforme. Às vezes, eu a via tocá-la discretamente antes de entrar em um plantão difícil. Eu, por minha vez, continuei guardando a minha na gaveta do jaleco, junto à carta, dobrada e marcada pelo tempo. E toda vez que uma nova história chegava ao pronto-socorro, um ferido, um suspeito, um viciado, alguém que a sociedade já tinha desistido, eu lembrava daquela noite e me perguntava: quem somos nós para decidir quem merece ser salvo? Talvez ele tenha desaparecido, sim. Talvez tenha morrido antes do amanhecer. Ou talvez esteja por aí tentando fazer o que Lara e eu tentamos todos os dias: salvar o que ainda resta de humanidade no mundo. Se essa história te tocou, compartilhe. Porque cada pessoa que a ouvir, talvez lembre-se que mesmo nas sombras, ainda há quem escolha fazer o certo. E se quiser acompanhar mais histórias reais como essa, sobre o que acontece quando a vida e a moral se chocam dentro de um hospital, inscreva-se agora. A próxima história pode te fazer ver a medicina e o ser humano de um jeito completamente novo. Nos meses que se seguiram, o hospital voltou ao ritmo habitual, ou pelo menos tentava. Os corredores foram pintados novamente, o gerador substituído e os alarmes de segurança testados semanalmente. Mas, para quem viveu aquela noite, nada realmente voltou ao normal. Cada vez que as luzes piscavam por um breve instante, todos se entreolhavam em silêncio, lembrando do caos e da fuga. Lara voltou ao trabalho em definitivo, mas não era mais a mesma. O olhar doce e seguro que ela tinha foi substituído por uma expressão contida, como se cada plantão fosse uma forma de expiação. Mesmo assim, o profissionalismo dela nunca vacilou. Talvez porque, no fundo,
continuar salvando os outros fosse a maneira que encontrou de tentar salvar a si mesma. Eu também segui. Médicos aprendem cedo que não dá para carregar tudo o que se vê, mas havia algo naquela história que não saía da minha cabeça. Principalmente o modo como ele, o homem que todos chamavam de criminoso, reagiu quando teve a chance de fugir. Qualquer outro teria corrido sem olhar para trás. Ele não. Voltou. E isso contrariava toda a lógica de sobrevivência. Um dia, depois do expediente, recebi uma ligação da Polícia Civil. O investigador que cuidava do caso me convidou para conversar. Disse que haviam recebido novas informações. Fui até a delegacia e lá ele me mostrou uma foto borrada, tirada por uma câmera de segurança de um posto de gasolina a poucos quilômetros da cidade. Era difícil ver os detalhes, mas o enquadramento mostrava um homem com um curativo no ombro e uma mochila nas costas, comprando água e remédios. Acreditamos que seja ele, disse o investigador. E o mais curioso, ele pagou com dinheiro limpo, sem nenhuma nota marcada. Então ele está vivo? Perguntei. Pelo jeito sim, e parece que não quer ser encontrado. Voltei para casa com a mente fervendo. Se era mesmo ele, então tinha sobrevivido à fuga e provavelmente ainda estava por perto. Naquela noite, antes de dormir, abri a gaveta e olhei para a medalha. Protege quem cura. A frase agora fazia ainda mais sentido. Talvez ele não quisesse ser salvo. Talvez quisesse apenas garantir que a mulher que acreditou nele continuasse viva. Algumas semanas depois, aconteceu algo que selou o que restava dessa história. Lara estava saindo do plantão quando encontrou um envelope preso sob o limpador de para-brisa do carro. Dentro, uma foto antiga. Ela, mais jovem, atendendo um paciente na enfermaria. Atrás, a mesma caligrafia trêmula. Agora eu posso seguir. Obrigado por ter me visto quando ninguém mais via. Não havia assinatura. Apenas o cheiro forte de álcool e um pequeno borrão de sangue seco no canto. Lara entrou no hospital chorando. Sentou-se na cadeira da sala de descanso e ficou em silêncio. Por longos minutos. Depois, me mostrou a foto. Nenhuma palavra era necessária. Aquele homem, criminoso, vítima, sobrevivente, havia encerrado sua própria história da única forma que podia, desaparecendo, mas deixando algo puro para trás. E foi ali que percebi que o fim daquela história não era trágico, era humano. Ele não fugiu de nós, fugiu de quem ele tinha sido. Desde então, todo novo funcionário que entra no hospital ouve a história, contada de diferentes formas. Uns dizem que ele ainda ronda o prédio à noite. Outros juram tê-lo visto atravessando a estrada que leva à cidade vizinha. Eu nunca soube o que acreditar, mas aprendi que algumas presenças não precisam ser vistas para serem sentidas. Hoje, quando passo pelos corredores e vejo o reflexo das luzes nos pisos recém-encerados, lembro daquela noite e penso que talvez ele ainda esteja por aí, em algum lugar, ajudando alguém do jeito dele, invisível, mas real. Porque o bem, às vezes, nasce de quem o mundo insiste em descartar. E essa é a verdade que a medicina nem sempre ensina nos livros. Não é o passado que define alguém. É o que ele decide fazer quando tem uma segunda chance. Se essa história te fez pensar, compartilhe. E se quiser continuar acompanhando relatos reais como este, de médicos, enfermeiros e pessoas que viveram o inesperado dentro de um hospital, inscreva-se agora. Toda semana, uma nova história. E quem sabe, a próxima também fale sobre alguém que, mesmo cercado pela escuridão, escolheu ser a luz. Há histórias que terminam com aplausos, outras com lágrimas, mas existem aquelas que permanecem em silêncio e são essas que mais nos acompanham. A daquele homem algemado, baleado e desaparecido foi uma delas. Passaram-se meses, depois um ano inteiro,
E mesmo assim, o hospital parecia carregar a sombra daquela noite. Era como se cada corredor guardasse um fragmento do que aconteceu, como se o eco dos passos dele ainda ressoasse por baixo do som dos monitores cardíacos. Eu já não era o mesmo médico. Antes, achava que a medicina era feita de diagnósticos e curas. Hoje, entendo que ela é feita de pessoas. E pessoas são infinitamente mais complexas que qualquer laudo. Certo dia, numa manhã chuvosa, enquanto eu revisava prontuários, recebi uma visita inesperada. Um padre idoso, chapéu gasto e voz serena. Disse que vinha do interior e que precisava conversar comigo. Entrou devagar, sentou-se e tirou um pequeno envelope do bolso. Um rapaz me procurou há meses pedindo que eu guardasse isso. Disse que um dia o doutor entenderia. Empurrou o envelope sobre a mesa e se levantou. Ele parecia cansado, mas em paz. Antes que eu pudesse perguntar o nome, o padre já estava indo embora. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma fotografia, o portão do hospital tirada de longe, no início da manhã. No canto da imagem, quase imperceptível, a silhueta de um homem observando. Atrás da foto, uma frase escrita com a mesma caligrafia trêmula. Agora posso partir. Tranquilo, ela está bem. Demorei alguns segundos para respirar. O papel cheirava a chuva e ferro, e naquele instante percebi que ele realmente tinha voltado. Não para se esconder, nem para fugir, mas para ter certeza de que o que ele salvou naquela noite continuava vivo. Lara. Mostrei a foto para ela no fim do expediente. Ela ficou olhando por longos minutos, sem dizer nada. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Acho que ele cumpriu o que prometeu, doutor, disse. Às vezes, salvar alguém é só isso. Aparecer quando o outro mais precisa. As palavras dela ficaram na minha cabeça o resto do dia. Porque talvez fosse exatamente isso. Ele não era um herói, tampouco um santo. Era um homem marcado por erros, empurrado por circunstâncias, mas que, no momento em que tudo desabava, escolheu fazer o certo. E isso, por si só, já muda o significado de uma vida inteira. O tempo passou e a história virou quase uma lenda entre os plantonistas. Uns diziam que o viram andando perto do hospital durante as madrugadas. Outros afirmavam que ele morreu e que o espírito ronda a emergência. Mas eu não acreditava em fantasmas. Acreditava em gente que, quando muda de verdade, deixa marcas que nunca se apagam. Na noite do aniversário do blackout, Lara trouxe um bolo para o plantão. Era o mesmo time de antes. Enfermeiros, técnicos, médicos. Cantamos baixo, meio sem graça. E no final, ela colocou a medalha de São Miguel sobre a mesa. Ele dizia que isso protegia quem cura, comentou. Acho que funcionou. Todos riram, mas eu percebi que ninguém desviou o olhar da medalha. Mesmo quem nunca acreditou em nada, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois que todos saíram, fiquei sozinho na sala, olhando para o símbolo metálico refletindo a luz fria do teto. Abaixei a cabeça e pensei em tudo o que aquela história tinha deixado. Dor, sim. Medo, também. Mas, acima de tudo, um lembrete. Ninguém é apenas o que fez de errado. Às vezes, é o que tenta fazer depois disso que realmente importa. Na medicina, costumamos dizer que cada vida salva é uma vitória. Mas há vitórias que ninguém vê. Aquelas que acontecem dentro de quem finalmente escolhe ser diferente. E talvez essa tenha sido a cura que ele procurava desde o começo. Não nos remédios, mas no arrependimento. Hoje, quando cruzo o portão do hospital e sinto o vento da madrugada, costumo olhar para trás, como se esperasse ver alguém ali, observando de longe, em silêncio. Nunca vejo nada, mas sempre tenho a sensação de que ele ainda está por perto, cuidando da gente à sua maneira. E talvez essa seja a verdadeira reviravolta dessa história. O criminoso que fugiu não desapareceu. Ele apenas se transformou no tipo de presença
que não precisa mais ser vista para continuar salvando vidas. Se essa história te tocou, compartilhe. Porque às vezes tudo o que uma boa história precisa fazer é lembrar você de que ainda há redenção no mundo, mesmo nos lugares mais improváveis. E se quiser ouvir outras histórias reais de quem viveu o limite entre a vida e a morte, entre o erro e o perdão, inscreva-se agora. A próxima pode mudar a forma como você enxerga o que é justiça e o que é humanidade.